O Massacre da Serra Elétrica, uma saga lançada entre 1974 a 2022, contendo 9 filmes do gênero terror e slasher, sendo um dos precursores desse subgênero, que marcou a época com seu sucesso e também com a sua polêmica, sendo proibido na época em alguns países, inclusive no Brasil, mas que ganhou uma legião de fãs, sendo influente em vários filmes, e trazendo também um dos maiores ícones do terror, o Leatherface, também conhecido como Cara de Couro, com a sua aparência e arma característico, com o filme sendo criado pelo Tobe Hooper e o Kim Henkel, que se inspiraram na história real do assassino Ed Gein. The Texas Chainsaw Massacre. After you stop screaming, you'll start talking about it. O primeiro, lançado em 1974, O Massacre da Serra Elétrica, um título esquisito porque a arma não é uma serra elétrica e sim uma motosserra. Ela funciona com gasolina e não com eletricidade. Foi dirigido pelo Hooper e escrito pelo Henkel. A trama se passa em 1973 e acompanha 5 jovens: a Sally, o seu irmão paraplégico Franklin e mais 3 amigos, que viajam até o interior do Texas para visitar o túmulo do avô deles. Estando ali, eles decidem também visitar a antiga casa da família. Só que no caminho eles dão carona a um homem estranho com a marca de nascença no rosto que acaba atacando Franklin, cortando seu braço. Eles expulsam esse homem e continuam a sua viagem. E no caminho param no posto de gasolina para abastecer, mas o dono do posto fala que o combustível acabou só de manhã. Mesmo assim, eles decidem ir até a casa. E chegando lá, 2 deles, o Kirk e a Pam, decidem passear pela região, encontrando a casa dos vizinhos, com o Kirk decidindo entrar lá para pedir gasolina. Mas ao entrar na casa, ele é surpreendido e atacado pelo Leatherface, que dá uma marretada na sua cabeça. E depois também captura a Pam, pendurando ela num gancho, fazendo ela assistir ele cortar o Kirk com a motosserra. Após isso, o outro amigo, o Jerry, vai procurar os dois. Encontrando a mesma casa, ele entra, encontrando a Pam ainda viva num freezer. Mas aí aparece o Leatherface por trás e também o mata com a marreta. E ao anoitecer, a Sally e o Franklin decidem procurar seus amigos. É quando o Leatherface com a sua motosserra surge e ataca e mata o Franklin. E começa a perseguir a Sally. Chegando até essa casa, ela entra, indo até o andar de cima, encontrando 2 corpos de uns idosos, e sem ter o que fazer, ela pula da janela, chegando até o posto e pede ajuda ao dono. Mas é revelado que esse dono, na verdade, é um dos irmãos do Leatherface, que captura a Sally, a colocando no saco e dirige até a casa. E no caminho ele encontra o caroneiro, que se mostra ser o outro irmão do Leatherface, e todos vão até a casa. E chegando lá, eles amarram a Sally na mesa de jantar e depois trazem o corpo do avô deles, que ainda está vivo, e cortam o dedo da Sally para ele beber o sangue dela, porque eles são canibais. Aí passam a torturá-la psicologicamente e depois a pegam para o avô tentar matá-la com um golpe de marreta, mas com muito esforço ela escapa, pulando mais uma vez da janela e começa a fugir para a estrada, sendo perseguida pelo caroneiro e o Leatherface. E chegando na estrada, o caroneiro acaba sendo atropelado por um caminhão e morre. O caminhoneiro tenta ajudar a Sally, mas também é atacado pelo Leatherface, com os dois começando a fugir. Aí o caminhoneiro pega uma chave, larga na cabeça do Leatherface, fazendo ele cair junto com a motosserra que corta a sua perna. E a Sally consegue parar uma caminhonete, subindo na traseira, e o motorista acelera, com ela conseguindo escapar. E o filme termina com o Leatherface dançando com a sua motosserra. Então, O Massacre da Serra Elétrica é um clássico dos anos 70, um dos melhores filmes de terror da história, com um tom pesado, uma fotografia crua e suja e um tom realista. O ritmo é muito bom, a direção do Hooper é perfeita, sabendo criar cenas tensas, uma boa edição, personagens que hoje são clichês, mas que funcionam. Além do tom pesado, porque o filme não é tão violento, não tem muito gore nas mortes, mas funcionam pela construção que elas têm. Cada uma delas tem impacto. E trazendo claro o Leatherface, interpretado pelo Gunnar Hansen, com todo o seu visual imponente e ameaçador, o seu rosto, em que ele usa a máscara das peles das vítimas que ele mata,
mas que mesmo assim ele tem doença mental, com a mente de uma criança de 6 anos, o que faz com que ele seja controlado pelos seus irmãos. E dos outros atores, o que funciona é a Marilyn Burns, que interpreta aqui a Sally, uma das primeiras Final Girls do cinema, conseguindo passar todo o sentimento de medo, principalmente no final, aparecendo muitos closes dos seus olhos, que deixa a cena angustiante. E o final aqui é perfeito com uma das cenas mais icônicas, essa cena do jantar, que foi copiado em outros filmes de terror. O único problema dele é mais alguns efeitos, como na cena do atropelamento, que você vê que é um boneco, mas no resto é um filme espetacular. Para quem não viu e gosta desses clássicos, assista que vale a pena. E dou ao Massacre da Serra Elétrica a nota 10. Na época ele foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 30 milhões, se tornando o filme de terror independente de maior bilheteria da história, perdendo apenas 4 anos depois para Halloween. E com o passar do tempo também foi elogiado pela crítica. Então é de se estranhar que demoraram 12 anos para fazer uma sequência, que saiu apenas em 1986. Texas Chainsaw Massacre 2. O Massacre da Serra Elétrica 2, novamente dirigido pelo Tobe Hooper, que fez esse filme sob contrato do estúdio da Cannon, estúdio especialista em fazer filmes B. Com os outros 2 filmes que ele fez para esse estúdio foram Força Sinistra e Invasores de Marte, e com o roteiro escrito por Kit Carson. O enredo dessa sequência acompanha a Stretch, uma DJ de rádio local do Texas, que determinado dia, quando está passando lá músicas no rádio, ela recebe o telefonema de 2 jovens idiotas, que ficam enchendo o saco dela. Só que ao anoitecer, esses jovens são surpreendidos pelo Leatherface, que com a sua motosserra mata os 2. Só que como estavam na linha, a Stretch acabou gravando essa cena de crime. Então, sem saber o que fazer, ela vai atrás do Lefty, um ex-Texas Ranger, que é o tio da Sally e do Franklin, que há 13 anos procura os responsáveis pela morte do seu sobrinho, e decide ajudá-la, falando para ela tocar essa fita do crime para a população toda ouvir. E quem acaba escutando é o irmão do Leatherface, o dono do posto, em que descobrimos que seu nome é Drayton, e o sobrenome da família é Sawyer, em que eles têm matado pessoas para fazer uma receita de chili, que tem ganhado prêmios em festivais de culinária. E descobrindo que ela gravou esse crime, então ele mandou Leatherface e seu outro irmão ir atacar a Stretch, com o outro irmão sendo o Chop Top, que não estava no primeiro filme por estar na Guerra do Vietnã, que fez com que ele recebesse um ferimento na cabeça que foi preenchida por metal. Mas quando Leatherface está prestes a matá-la, ele começa a se encantar pela Stretch e decide mantê-la viva. Só que o Chop Top acaba atacando o colega de trabalho da Stretch, chamado LG, dando várias marretadas na sua cabeça. E o Leatherface, quando aparece, ele explica que matou ela. Então os dois vão embora levando o corpo do LG para o jantar. Só que aí a Stretch decide seguir eles, encontrando o novo lar que eles moram, que é num parque abandonado. Ao mesmo tempo que o Lefty foi até uma loja e comprou várias motosserras para enfrentar a família. Motosserra contra motosserra. E acaba seguindo a Stretch, chegando nesse parque, e ao encontrá-la, a Stretch acaba caindo num buraco e encontra o Leatherface arrancando a pele do LG. O Leatherface percebe que ela está ali e decide escondê-la para seus irmãos não descobrirem, deixando ela amarrada, mas após isso, o LG, que ainda está vivo, se levanta, desamarra a Stretch e depois morre. Mas mesmo assim, os irmãos dele descobrem que ela está viva. Então a capturam e amarram na mesa de jantar, trazendo depois o avô que ainda está vivo, mais múmia do que antes, e dão uma marreta para ele tentar matar ela. Só que aí aparece o Lefty com as suas motosserras e passa a lutar contra todos eles, atacando o Drayton pela retaguarda, e depois começa a batalha de motosserra contra o Leatherface. E a Stretch consegue escapar, mas é perseguida pelo Chop Top. Só que aí o Lefty, com a sua motosserra, consegue perfurar o Leatherface no estômago. E o Drayton, vendo que não tem mais saída, pega uma granada e acaba explodindo todo o lugar, matando todos eles. E a Stretch, perseguida pelo Chop Top,
acaba indo até uma torre, encontrando o corpo da avó deles, e lá tinha uma motosserra. Então ela pega a arma e consegue matar o Chop Top, com o filme terminando com a Stretch dançando com a motosserra, referenciando o Leatherface. Então, o Massacre da Serra Elétrica 2 é uma trecheira. Se no primeiro é um terror sério, aqui é um filme de comédia, com alguns elementos de terror, com muitas cenas exageradas para você não levar a sério. Mas mesmo assim, eu acho o filme divertido. A produção até que tá legal, ele até que não é chato, com muitas coisas acontecendo, além de fugir do clichê do que se tornou a franquia. Cada filme são jovens sendo perseguidos pelo Leatherface. Aqui é mais diferente, tendo alguns personagens carismáticos, como a Stretch, interpretada pela Caroline Williams, que até que manda bem, mesmo tomando algumas atitudes idiotas. No final ela consegue se destacar. Tendo o Chop Top, interpretado pelo Bill Moseley, que consegue ser hilário, carismático e sádico, com boas frases de efeito, e o Lefty, interpretado pelo Dennis Hopper, que é tão exagerado que seja ser marcante, como no final ele se tornando o herói de filme B. E claro, tem aqui uma briga de motosserras, que é sensacional, além de partes sangrentas pela maquiagem ter sido feita pelo mestre Tom Savini, que funciona muito bem. Já os problemas do filme é mais algumas piadas que não funcionam, o Leatherface, que está ridículo, não consegue ser ameaçador em nada, principalmente na sua aparência, com ele sendo feito agora pelo Bill Johnson, e algumas partes violentas que foram cortadas, porque tem uma parte do filme em que o Leatherface e a família atacavam um grupo de torcedores, fatiando todos eles. Mas o Hooper decidiu por cortar essa cena porque ele achou que arrastava muito o filme. Mas se o filme se chama Massacre da Serra Elétrica e é para ser um tom mais exagerado, deixasse essa cena. De todo caso, eu acho o filme divertido, uma boa trecheira, para você não levar a sério. Se você espera o terror do primeiro, esqueça. Mas se você quer um filme estilo anos 80, o Massacre da Serra Elétrica 2 é pra você. Antes eu exagerei em dar uma nota bem alta, então eu vou dar o Massacre da Serra Elétrica 2 a nota 7. As bilheterias ele conseguiu recuperar seu orçamento, mas não foi um super sucesso, ganhando dinheiro mesmo quando lançado em vídeo. E as críticas mistas a positivas, só que a Canon desistiu da franquia e vendeu os direitos para New Line Cinema, o mesmo estúdio da Hora do Pesadelo, que quis transformar o Massacre da Serra Elétrica numa nova franquia de sucesso. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3. Lançado em 1990, o Massacre da Serra Elétrica 2, sendo dirigido por Jeff Burr e escrito por David Shaw. O enredo do filme acompanha um casal de namorados, a Michelle e o Ryan, que estão viajando pelo interior do Texas e acabam parando no posto de gasolina, em que o dono se chama Alfredo. E aí eles também conhecem um caroneiro chamado Tex, que acaba se envolvendo numa briga com Alfredo, por esse último ter observado a Michelle no banheiro. Então Alfredo, com raiva, pega uma espingarda e começa a atacar todos eles, com o casal conseguindo escapar, mas o Alfredo atira no Tex. E ao anoitecer, os dois acabam se perdendo e são surpreendidos por a caminhonete que acaba tirando eles da estrada e são atacados pelo Leatherface. Eles conseguem escapar mais uma vez, só que sofrem mais outro acidente, tirando outro carro da estrada. Com esse outro motorista é o Benny, um caçador que decide ajudar os dois. Eles falam do Leatherface, que ele não acredita, mas quando ele vai até a estrada, ele encontra o Tinker, um homem com ganchos na mão, que na verdade é outro membro da família Sawyer, se presume que é o irmão do Leatherface, que ataca o Benny jogando ele pelo morro para ser atacado pelo Leatherface, mas ele é salvo pela Sarah, outra vítima do Leatherface que está ali há algum tempo, porque a família Sawyer vigia a estrada para ninguém escapar. O Benny foge com essa Sarah e depois deixa ela ali e vai atrás da Michelle e do Ryan. Mas quando ele sai, a Sarah é atacada pelo Leatherface, que com a sua motosserra, ele a mata. E depois persegue o casal, com o Ryan caindo numa armadilha de urso, e fala para Michelle correr. Aí o Leatherface surge e com a sua motosserra ele o ataca.
E a Michelle consegue chegar numa casa ali perto e entra para pedir ajuda. E lá dentro, ela encontra uma garotinha estranha, brincando com a boneca mais estranha ainda. E essa garota acaba atacando a Michelle. E por trás, ela é surpreendida pelo Tex, que se revela estar vivo e faz parte da família Sawyer. Com aquela briga contra o Alfredo, foi tudo encenação. Então eles pegam a Michelle e amarram ela na cadeia. E ali perto está o corpo do avô e também aparece a mãe deles, uma senhora que anda de cadeira de rodas e fala através de um aparelho. E depois o Tinker e o Tex trazem o corpo do Ryan, que ainda está vivo, eles o penduram, o matam e começam a cortá-lo. Depois também aparece o Leatherface, que ganha de presente da família uma nova motosserra, toda cromada. Ao mesmo tempo que o Benny conseguiu pegar seu armamento de arma de fogo e acaba encontrando o Alfredo, que estava jogando restos de vítimas. Ele ataca o Alfredo e se presume que ele morre. Então o Benny vai atrás da Michelle, chegando na casa em que o Leatherface está prestes a usar a nova motosserra para matá-la. Só que o Benny abre fogo, destruindo todo o lugar e acaba matando a mãe deles. E fere também o Tinker. A Michelle consegue escapar e é perseguida pelo Leatherface, enquanto o Benny começa a brigar contra o Tex, que consegue matá-lo tacando fogo nele. Depois vai atrás da Michelle para salvá-la, começando uma luta contra o Leatherface, com os dois dentro do lago. Só que o Leatherface consegue ferir o Benny e aparentemente ele morre, e vai atrás da Michelle, que consegue pegar uma pedra e largar várias vezes no Leatherface, que parece que morreu. E ao amanhecer, ela chega na estrada e ali aparece um carro, e quem estava no carro, o Benny, que mostra que não morreu. Ele ajuda a Michelle, mas quando estão prestes a ir embora, ele é atacado pelo Alfredo, que também está vivo, e passa a atacar Michelle. Só que ela pega uma das armas do Benny e consegue matar o Alfredo. Aí sim, os dois vão embora, só que o filme termina mostrando o Leatherface ainda vivo com a sua motosserra. O filme tinha um final alternativo, em que o Benny morria, o Tex ainda parecia vivo, todo queimado, tentava atacar Michelle, mas ela matava ele com a armadilha, escapava do Leatherface e de manhã ela encontrava um carro de polícia, mas ao ir até esse carro, ela encontrava a garotinha, ali no banco de trás. Aí o carro vai embora deixando a Michelle ali. Esse final foi mudado porque eles viram que era pesado demais, aí decidiram um final mais clichê. Então, o Massacre da Serra Elétrica 3 é uma sequência mais fraca. Ele volta aos elementos de terror do primeiro filme, mas não se decide se quer ser uma sequência ou um reboot, porque ele não ignora os eventos dos dois primeiros filmes, tanto que mostra lá a narração da Sally e seus amigos se foram atacados, e mostra que a Sally morreu numa clínica psiquiátrica. E o Leatherface está com a perna machucada, então continua os eventos dos filmes anteriores. Mas aparece essa nova família do Leatherface que nunca é explicado de onde surgiu, quem são, se já estiveram ali há muito tempo. O casal de protagonistas também não acho muito bom, eles não têm muita presença nem carisma. O filme se passa mais à noite, o que gera uma boa atmosfera de terror, mas algumas partes são muito escuras. Além do filme ter sofrido com a censura, que muitas partes violentas foram cortadas. Mas disso até que se acha fácil a versão sem cortes. E o resto do elenco até que está fraco. O único que se salva é o Ken Foree, que interpreta o Benny. Esse sim é um personagem carismático, que você se importa, com boa atitude e frases marcantes, principalmente entre ele e o Tex, que ele fala pro Tex parar de comer pessoas, que é só eles começarem a comer pizza. Mas o Tex responde que ele prefere fígado, é muito hilário e marcante. E o Leatherface aqui pelo menos está mais ameaçador que o anterior, sendo interpretado agora pelo R.A. Mihailov, que até que manda bem em algumas partes. E sem contar também a participação do Viggo Mortensen, ator que ficou famoso em interpretar o Aragorn na trilogia do Senhor dos Anéis, que faz o Tex, porque todo ator que hoje é famoso, antes teve que participar de filmes toscos como esse para pagar as contas. E se hoje em dia alguém falar se ele se lembra do Massacre da Serra Elétrica 3, ele vai responder que nunca nem viu. Mas de todo caso é um filme decepcionante. Não consegue assustar muito, os personagens não são muito bons, não tem muito contexto para essa nova família do Leatherface, além de muitos furos de roteiro, principalmente no final.
mas em todo caso, até que vale para um passatempo, se você assistir a versão sem cortes. Essa sim eu recomendo. Então dou ao Massacre da Serra Elétrica 3 a nota 5. Na época ele teve um baixo desempenho nas bilheterias e críticas negativas, o que fez com que a New Line desistisse dos direitos da franquia, que acabou indo para a Columbia Pictures, que lançaram um quarto filme. Return of the Texas Chainsaw Massacre. Lançado em 1995, O Massacre da Serra Elétrica 4, O Retorno, sendo escrito e dirigido pelo Kim Henkel, um dos criadores do original. Então não tinha como dar errado, né? Tinha e deu. A trama do filme acompanha 4 amigos, que são a Jenny, o Sam, o Barry e a Heather, que após saírem da festa de formatura, eles pegam lá uma estrada e acabam se perdendo. E no caminho eles sofrem um acidente e acabam colidindo com outro carro. O motorista deste acaba ficando inconsciente. E em busca de ajuda, o Barry, a Heather e a Jenny vão procurar socorro, enquanto o Sam fica cuidando do ferido. E os três acabam encontrando uma mulher chamada Darla, que liga para o seu namorado chamado Wilmer e ir atrás do ferido, para assim ajudá-los. Só que quando esse Wilmer chega, um homem bem estranho, com partes de metal na sua perna, ele acaba matando o ferido e passa a perseguir o Sam, atropelando ele e passando várias vezes com seu carro, matando assim com requintes de crueldade. E o Barry e a Heather acabam se separando da Jenny e encontram uma casa ali perto, então eles entram para procurar ajuda. E são atacados pelo Leatherface, que captura a Heather, depois pega uma marreta e mata o Barry com um golpe na cabeça, e pendura a Heather num gancho. E o Wilmer acaba encontrando a Jenny e começa a persegui-la. Ela também chega até a casa, encontrando o Leatherface que a persegue. Ela consegue fugir pulando da janela e vai de encontro com a Darla, pedindo ajuda para ela. E claramente ela faz parte dessa nova família dos Sawyers. Então ela e outro membro da família capturam a Jenny, a colocando no saco e colocam ela no porta-malas. Mas antes da Darla voltar para casa, ela vai lá comprar pizza, porque aqui eles não são mais canibais. Eles escutaram o conselho do Benny e passaram a comer pizza. Aí levam a Jenny para casa e amarram ela numa mesa, para torturá-la psicologicamente. Enquanto isso, o Leatherface está lá, se maquiando e se vestindo de mulher, brincando de casinha. E na mesa de jantar também está a Heather, que ainda está viva, que o Wilmer passa também a torturá-la, tacando fogo nela. A Jenny consegue se soltar pegando uma arma, apontando para ele, mas ela não consegue atirar. Ele pega a arma e começa a imitar uma foca. Só que nesse momento aparecem os chefes do Wilmer, que na verdade a família Sawyer trabalha com uma sociedade secreta, tipo os Illuminatis, em que eles têm que perseguir pessoas para matá-las, para assim elas sentirem o verdadeiro sabor do medo. Só que o líder desse grupo secreto, chamado Hotman, chegou para puxar a orelha do Wilmer, porque não está fazendo o trabalho direito. Ele vai até a Jenny, lambendo o rosto dela, e depois vai embora. Aí o Wilmer, zangado, esmaga a cabeça da Heather. Mas aí a Jenny escapa, começa a fugir para a estrada, sendo perseguida pelo Leatherface e pelo Wilmer, chegando até um trailer de um casal de idosos que conseguem resgatá-la, só que o Leatherface e o Wilmer no carro acabam fazendo com que o trailer vire. Mesmo assim, a Jenny consegue escapar e continua a correr, com o Leatherface e o Wilmer ainda atrás. Só que aí aparece um avião e com a roda dele acerta a cabeça do Wilmer e o mata, com o Leatherface ficando desesperado por ele ter morrido. E aí a Jenny é resgatada pela mesma sociedade secreta, lá pelo Hotman, que pede desculpas para ela porque o Wilmer não fez o trabalho dele direito. Era para ser uma experiência espiritual. E deixam a Jenny no hospital para receber ajuda, e lá ela encontra uma paciente que é a Sally, com o filme terminando com o Leatherface fazendo a dança tosca, referenciando a dança do original, com a motosserra. Então, o Massacre da Serra Elétrica 4, O Retorno, é um filme ridículo, o pior da franquia. Não sei onde o Kim Henkel estava na cabeça para fazer esse filme.
É tudo mal feito, direção, edição, a história super tosca. É um remake do primeiro filme, só que bem piorado. E às vezes parece mais uma paródia, tipo Todo Mundo em Pânico. Nada aqui é pra se levar a sério. Os personagens são burros que nem importa, eles têm chance de escapar, mas tomam as piores decisões. Aqui novamente, o Leatherface está com a nova família, que não é explicada de onde veio. No terceiro filme é explicado que a Sally morreu numa clínica psiquiátrica, mas aqui ela está viva. Feita novamente pela Marilyn Burns, o Leatherface faz porcaria nenhuma, só fica gritando escandalosamente e não usa a motosserra para matar ninguém. O que faz mais o trabalho sujo é o Wilmer, que outro personagem super exagerado, mas pelo menos tem alguma cena ou outra icônica dele. Com esse filme sendo lembrado por ser o primeiro filme dos atores Renée Zellweger e Matthew McConaughey, que hoje são atores famosos vencedores do Oscar, que tiveram que fazer essa porcaria em início de carreira. Além de colocar essa trama de sociedade secreta, que não faz sentido nenhum, eles não são mais canibais, eles comem pizza. O Leatherface, de novo, tenho que mencionar, tá horrível. Que foi feito agora pelo Robert Sachs, que até que tem uma ideia interessante de se vestir como mulher, algo que ficou entendido no primeiro filme, de se maquiar como as suas vítimas, mas aqui fica super esquisito e não funciona. Se você quer uma comédia, até que dá pra rir, mas ele não tem a trecheira do segundo filme, nem o tom sério e pesado do primeiro, e dou a ele a nota 2. Ele foi um super fracasso de bilheteria e críticas super negativas, o que acabou com a franquia original por quase 10 anos, até que nos anos 2000 decidiram fazer um remake do primeiro filme, e os direitos foram adquiridos pela Platinum Dunes. Oh, mamá. Lançado em 2003, O Massacre da Serra Elétrica, sendo dirigido por Marcus Nispel e escrito por Scott Kozar. A trama se passa em 1973 e acompanha 5 jovens, que são a Erin, o seu namorado Kemper e seus amigos Morgan, Andy e Pepper. Estão a caminho de um show e dirigem pelo interior do Texas, só que no caminho o grupo encontra uma garota perturbada e acabam dando ajuda a ela. Só que ela fica falando coisas incoerentes e acaba puxando um revólver do meio das pernas e dá um tiro na própria boca. Aí o grupo desesperado procura ajuda, chegando no restaurante próximo, comandado por uma mulher chamada Luda May, que pedem para chamar a polícia. Ela então liga para o xerife e falam para eles que o xerife está esperando no moinho. E chegando nesse moinho, eles encontram um menino chamado Jedediah, e fala para eles que na verdade o xerife está em casa. Então a Erin e o Kemper atravessam a floresta e encontram a casa para chamar o xerife. E chegando lá, eles encontram um senhor com as pernas amputadas, chamado Monty, que permite que a Erin entre para pedir ajuda. Só que o Kemper depois também entra e acaba sendo atacado pelo Leatherface e arrasta seu corpo pro porão, arrancando sua pele e fazendo uma nova máscara. Enquanto isso, o xerife chamado Hoyt chega no moinho e pega o corpo da jovem, deixando os dois ali. E após isso, a Erin também chega, pensando que o Kemper estava ali, mas eles falam que ele não apareceu ainda. Então ela, preocupada, junto com Andy, volta para a casa do Monty para ver se encontram o Kemper lá dentro. Só que o senhor descobre e acaba chamando o Leatherface, que com a sua motosserra passa a atacar os dois. A Erin consegue escapar, indo em direção à floresta, mas o Leatherface corta a perna do Andy, levando ele para o porão e o pendurando nos ganchos. A Erin consegue voltar até o moinho, entrando no carro onde estavam a Pepper e o Morgan. Mas antes que eles pudessem sair, o xerife Hoyt aparece. Mas após encontrar maconha no painel do carro, ele ordena que todos saiam e começa a torturá-los psicologicamente, principalmente o Morgan. O Morgan, perturbado, pega uma arma e tenta atirar no xerife, só que a arma estava descarregada. Então o xerife algema o Morgan e o leva, deixando na van a Erin e a Pepper, com o Morgan sendo levado de volta para casa, mostrando que o xerife faz parte da família do Leatherface, que ele é o tio, pegando o Morgan e o levando até o porão. Enquanto isso, a Pepper e a Erin, lá na van,
são atacadas pelo Leatherface, usando agora o rosto de Kemper. E quando a Pepper tenta correr, ela é atacada e morta pelo Leatherface. A Erin consegue correr, conseguindo chegar até um trailer próximo, que pertence a uma senhora obesa e outra mulher mais jovem, que acaba dando chá para Erin, que estava drogado, fazem parte da família. Mas a Erin, antes de desmaiar, descobre que elas sequestraram o bebê da jovem que se matou na van. Então a Erin desmaia e acorda na casa do Leatherface, com o sobrenome dessa família sendo agora Hewitt. Depois o Leatherface joga ela no porão, e lá ela encontra o Andy, ainda lá pendurado, que implora para ela matá-lo, para acabar assim com seu sofrimento, que mesmo relutante ela faz isso. E depois encontra também o Morgan algemado numa banheira. Ela consegue soltá-lo e depois aparece o garoto, o Jedediah, que não concorda com as ações da família e os leva para fora da casa. Só que o Leatherface aparece e passa a perseguir os dois. E após muita perseguição, o Leatherface pega o Morgan e o mata. A Erin foge para a floresta, o Leatherface a persegue e no caminho, acidentalmente, ele acaba dando um corte na sua perna e chegando no matadouro, a Erin o ataca com um cutelo e corta seu braço direito. Ela consegue fugir para a estrada e encontra o caminhoneiro. Só que ela acaba indo até o restaurante da Luda May, onde está lá o xerife Hoyt. E a Erin, desesperada, sai do caminhão e vê eles lá conversando e junto também com o bebê. E quando o xerife vai olhar no caminhão, ela não está mais lá e acaba atropelando ele com seu próprio carro e consegue matar o xerife. E consegue fugir, levando também o bebê. Só que o Leatherface aparece de repente na estrada e corta o carro com a motosserra. Mas mesmo assim, ela consegue fugir. E dias depois, os policiais estão investigando a casa do Leatherface quando são atacados por ele e mortos. E no final alternativo, a gente acompanha a Erin, agora bem mais velha, numa clínica psiquiátrica, sendo entrevistada por equipe de repórteres, falando para ela que a polícia encontrou o corpo do Leatherface. Mas ela, após analisar as fotos do corpo, chega à conclusão de que ele não é o Leatherface, porque os dois braços estão inteiros, mostrando que ele ainda está solto. Esse final foi descartado por ter sido considerado pessimista demais para a personagem, então eles decidiram cortar e deixar esse final dela escapando. Então, O Massacre da Serra Elétrica é um bom filme de terror e um bom remake, conseguindo pegar toda a essência do original, conseguindo pegar a atmosfera pesada. Só não tem o mesmo aspecto cru de baixo orçamento, por aqui tem um orçamento bem maior, o que tem um pouco impacto. Mesmo assim, é um filme divertido, muito bem produzido, a direção é bem legal, tirando uma cena ou outra que a câmera fica balançando nas cenas de perseguição, mas no geral funciona, trazendo um Leatherface bem mais animalesco e violento, que se nos outros ele tem uma mente de uma criança, aqui ele age como um adolescente rebelde, com seu visual ameaçador e imponente, e sendo o primeiro filme que a gente vê o rosto do Leatherface sem a máscara, mostrando a sua deformidade, além do seu nome ser agora Thomas Hewitt, sendo interpretado agora por Randall Briniaski, com essa nova família que até que é muito bem aproveitada e perturbadora, principalmente o xerife Hoyt, interpretado pelo Lee Ermey, que dá um show de psicopatia, sendo um personagem frio, cínico e que gosta de torturar psicologicamente. Ele rouba a cena quando aparece, sendo mais cruel até que o próprio Leatherface. O ritmo é muito bom e sendo mais violento que o original, mas que mesmo assim algumas mortes são sutis para fazer referência ao primeiro filme. Os personagens dos jovens são estereotipados, mas no geral não são tão ruins assim, com destaque sendo a Jessica Biel que faz a Erin, até que uma boa Final Girl. Não tão marcante quanto a Sally, mas ainda toma boas atitudes, principalmente no final. Já o problema é alguns membros da família Hewitt, como da senhora obesa e da outra mulher, que acaba enchendo linguiça pro filme. Além da parte da Erin ter cortado o braço do Leatherface, que isso acabou impossibilitando de fazer mesmo uma sequência, porque o Leatherface sem um braço ficaria estranho. Mas em todo caso é um bom remake, que consegue ganhar dos outros 3 filmes anteriores, perdendo apenas pro original, mas por pouco, e dou ao remake a nota 8,5.
Nas bilheterias ele foi um sucesso, arrecadando mais de 100 milhões, que não ajustando para a inflação se tornou a maior bilheteria da franquia, e tendo até boas críticas, o que fez a Platinum Dunes fazer um novo filme, mas não uma sequência, e sim uma prequel, se passando antes dos eventos desse filme. Lançado em 2006, O Massacre da Serra Elétrica, O Início, sendo dirigido por Jonathan Liebesman e escrito por Sheldon Turner. O enredo começa em 1939, em que a mãe do Leatherface está trabalhando no matadouro no Texas, quando acaba dando à luz a ele. Ela morre no parto e o gerente, ao ver o bebê deformado, decide jogar ele na lixeira, que é encontrado pela jovem Luda May Hilty, que o leva para casa e o cria como seu próprio filho. Aí, 30 anos depois, em 1969, o Thomas está trabalhando nesse mesmo matadouro, sob o gerente que o jogou na lixeira. Só que a fábrica acaba sendo fechada pelo departamento de saúde, mas o Thomas se recusa a sair, e só faz quando o gerente ordena. Ele fica com raiva, pega uma marreta e acaba matando o gerente, encontrando uma motosserra que ele leva consigo. Aí o xerife tenta prendê-lo, mas o outro filho da Luda May, chamado Charlie, acaba matando o xerife e assume a sua identidade de xerife Hoyt, com eles sendo a única família que ficaram na região. O resto foi embora. Então, para não morrerem de fome, eles decidiram se tornar canibais, matando e comendo os jovens e motoqueiros que passam pela região. E após isso, a gente acompanha um grupo de jovens, que são a Chrissy, o seu namorado Eric, o irmão dele Dean e a namorada do irmão, a Bailey, que viajam pelo país, indo até o Texas para se alistar na Guerra do Vietnã, algo que o Eric quer, mas o irmão, o Dean, não quer isso. Eles param então no restaurante da Luda May, onde encontram uma gangue de motoqueiros, e um membro dessa gangue, uma mulher, persegue eles, causando um acidente. Ela então pega uma espingarda e ordena que todos encostem. E nesse acidente, a Chrissy foi jogada num campo, mas aí aparece o xerife Hoyt e acaba matando a motoqueira, e tomando o grupo de refém e faz com que coloquem o corpo dela no carro dele, levando todos para casa, onde o Leatherface pega o corpo da mulher para cortá-lo, com o xerife Hoyt passando a torturar o Eric, o Dean e a Bailey. A Chrissy, que escapou, fica escondida e acaba encontrando a casa dos Hilty e vai embora para pedir ajuda, e acaba encontrando o namorado da motoqueira, chamado Holden, que concorda em ir para essa casa para salvar sua namorada. E na casa, o Hoyt passa a torturar o Dean por descobrir que ele não queria ir para a Guerra do Vietnã. Os três conseguem se soltar e tentam fugir, mas são capturados novamente, com o Eric sendo levado para o porão, onde o Leatherface passa a cortar sua pele. O Holden e a Chrissy chegam na casa e passam a procurar os amigos. Ele encontra o xerife Hoyt e o mantém como refém. Só que aí o Leatherface aparece e começa a brigar com ele, conseguindo matá-lo com a motosserra, o cortando ao meio. A Chrissy encontra o Eric no porão, mas não consegue libertá-lo, e se esconde quando o Leatherface aparece. E com a motosserra, ele mata o Eric, depois arranca seu rosto para usá-la como máscara. E nisso também a gente acompanha o tio Monty, o senhor sem pernas do primeiro filme, que aqui mostra como ele perdeu as pernas. Ele levou um tiro do Holden, então Hoyt manda o Thomas com a motosserra cortar as duas pernas. Ele só levou o tiro em uma, mas corta as duas para equilibrar. A Chrissy acaba sendo encontrada pelo Hoyt e é presa à mesa de jantar junto com a Bailey e o Dean, em que o Leatherface mata a Bailey cortando a sua garganta e tenta levar a Chrissy para o porão, mas ela o apunhala pelas costas com a chave de fenda e pula pela janela, com o Leatherface a perseguindo. O Dean recupera a consciência, ataca o Hoyt, o deixando ferido, e vai atrás da Chrissy, que chega no matadouro, mas lá o Leatherface mata o Dean com a motosserra. A Chrissy escapa pegando um carro abandonado, indo até a estrada, onde vê um policial, só que nesse carro o Leatherface aparece no banco de trás
e atravessa ela com a motosserra, fazendo com que ela perca o controle e colida com um policial e outro pedestre, matando todos eles. Aí o filme termina com Leatherface voltando para casa, em que o narrador fala todos os crimes que essa família cometeu. Então, o Massacre da Serra Elétrica, o início, é um filme mais fraco se comparar ao remake, mesmo assim consegue ser divertido. A produção ainda está boa, a fotografia tendo a aparência mais suja e repugnante da franquia, em que você consegue cheirar a carne podre do filme. É legal também mostrando o nascimento do Leatherface, mas o problema é que o filme é o início, mas não mostra muito a infância do Leatherface, apenas no começo. No resto é mais uma vez jovens sendo perseguidos e mortos por ele. É quase um remake do remake, mas ainda é um filme divertido. Eu gostei bem mais quando assisti novamente. O Andrew Biniaski como Leatherface ainda funciona, está selvagem e violento como nunca. O Liam voltando como Sheriff Hoyt, espetacular, roubando a cena. Ele é o verdadeiro vilão desse filme, torturando de todas as formas as suas vítimas, além dos bons efeitos de gore, com esse até então sendo o filme mais violento da franquia. Mas o problema do filme é mais a direção, já que aqui usa bem mais câmera tremida que o anterior, o que deixa muitas cenas incompreensíveis. Além dos personagens dos jovens não serem tão interessantes quanto os do remake, aqui são bem mais descartáveis, principalmente o drama entre os irmãos, que um quer ir para a guerra e o outro não quer, mas que não é muito bem desenvolvido. E a personagem da Chrissy, interpretada por Jordana Brewster, atriz parte brasileira, que toma as piores decisões possíveis. Tinha muitas chances de fugir, mas não acontece. Além dos furos de roteiro, como Leatherface no final do carro que se teletransporta. Mas em todo caso, é um bom filme, tem um bom gore, bons personagens da parte dos vilões. Para quem quer um filme da franquia com o tom pesado do primeiro e a violência gráfica tipo Jogos Mortais, esse aqui é uma boa pedida. E dou ao Massacre da Serra Elétrica o início a nota 7,5. Nas bilheterias arrecadou 50 milhões, um bom retorno, mas bem abaixo do remake. E as críticas mais mistas. Eles tinham planos para fazer um terceiro filme, mas como demorou muito, a Platino Dunes perdeu os direitos da franquia, e acabou indo para Lionsgate, que decidiram lançar uma sequência do original de 74. Que saiu em 2013. O Massacre da Serra Elétrica, a lenda continua, sendo dirigido por John Lusenhop e escrito por Adam Marcus, Deborah Sullivan e Kristen Elmes. O enredo começa após os eventos do filme original, em que o xerife da cidade chega à casa dos Sawyers exigindo que eles entreguem o Leatherface, em que a família se recusa. Mas aí o povo da cidade aparece, liderados pelo Burt, que querem fazer justiça com as próprias mãos e começam um tiroteio com a família, matando todos eles e tacando fogo na casa, com o grupo sendo proclamados como heróis da comunidade. No entanto, sob os destroços, eles encontram uma criança, com a marca de queimadura no peito. Quem encontra ela é Gavin e a sua esposa Arlene, e decide levá-la para criar como sua própria filha, com a bebê recebendo o nome de Heather. Só que tempos depois, a Heather, agora adulta, recebe uma carta informando que sua avó, chamada Verna Carson, faleceu. A avó que ela nunca ouviu falar. Então ela confronta seus pais e descobre que foi adotada. Então a Heather, o seu namorado Ryan, a sua melhor amiga Nick e o namorado da Nick, Kenny, viajam para a casa dessa sua avó para receber uma herança, que fica claro no Texas. E no caminho eles dão carona a um cara chamado Derry, que acabam levando ele também para essa casa. E ao chegar lá, a Heather recebe uma carta do advogado da sua avó, que ela acaba esquecendo de ler. E quando o grupo explora a casa, eles decidem passar a noite. Aí a Heather e seus amigos saem para comprar comida, deixando o Daryl. Só que o Daryl começa a roubar os objetos de valor da casa. Ele encontra uma porta de metal na adega, que ao entrar lá, ele é atacado e morto pelo Leatherface, que está bem mais velho, mas ainda continua mortal. E na cidade, a Heather conhece o policial Carl
e o prefeito Burt, o líder dos revoltosos do ataque à família Sawyer, que ao falar que ela é neta da Verna, deixa o prefeito Burt interessado, querendo comprar a casa dela, algo que a Heather não quer. E quando a Heather e seus amigos voltam para casa, encontram a casa toda saqueada. Mesmo assim decidem passar a noite ali. Mas o Kenny, quando está preparando o jantar, ele desce para o porão, onde o Leatherface aparece e o puxa com um gancho. A Nick, que está tendo um caso com o Ryan, o atrai para o celeiro e começa a fazer as coisas. Só que na casa, a Heather encontra o corpo em decomposição da sua avó, encontrando também o Leatherface, que a ataca, a levando até o porão, onde a testemunha ele com a motosserra, matando o Ken. Ela consegue fugir, mas o Leatherface está atrás, chamando a atenção da Nick e do Ryan, com todos entrando na van e passam a fugir. Só que usando a motosserra, ele corta um dos pneus, que faz com que a van bata, matando o Ryan no processo. Acaba ferindo a Nick e depois persegue a Heather, num parque de diversões próximo. E chegando lá, o Leatherface assusta todo mundo, e consegue fugir da polícia, com a Heather sendo levada à delegacia, onde acaba vasculhando os arquivos da família Sawyer, e descobre a história do assassinato da família, e que a sua avó fazia parte dessa família, e a Heather também. Ela é uma Sawyer. O xerife e o prefeito enviam um policial para investigar a propriedade, onde encontra a Nick escondida num freezer, mas acidentalmente atira na sua cabeça. E logo após isso, é atacado pelo Leatherface, que o mata com a machadinha, arrancando sua pele para fazer uma nova máscara. Só que o prefeito Burt, enfurecido por isso, promete acabar com os restantes dos Sawyers. A Heather sai da delegacia e se encontra com o advogado da sua avó, que fala para ela que o Leatherface é seu primo, que sobreviveu ao incêndio da casa, e que atacou ela e seus amigos porque não sabia quem ela é, que ela devia ter lido a carta primeiro. Mas a Heather, após sair dali, encontra o policial Carl, que a sequestra porque na verdade ele é filho do prefeito, levando ela para o antigo matador da família Sawyer, a amarrando e amordaçando para atrair o Leatherface e assim matá-lo. Que o Leatherface, ouvindo o rádio da polícia, descobre a localização da Heather e vai até o matadouro para matá-la. Mas antes que ele faça isso, ele vê a marca de nascença de Sawyer no peito da Heather e remove a sua mordaça, onde ela fala que ela é sua prima. Então ele começa a soltá-la, mas é atacado por trás pelo prefeito e outro amigo, que passam a espancá-lo e tentam jogar o Leatherface no moedor de carne. A Heather escapa, tenta fugir, mas decide voltar para ajudar seu primo, matando esse amigo do prefeito e joga pro Leatherface a sua motosserra. Ele começa a brigar contra o prefeito. O xerife aparece, mas deixa o Leatherface matar o prefeito, jogando ele no moedor de carne, com o xerife deixando a Heather e o Leatherface ir embora. Eles voltam então para a casa, onde a Heather lê a carta da sua avó, que informa que seu nome verdadeiro é Edith, que o Leatherface mora no porão, através da porta de metal, e que ela o protegerá pelo resto da sua vida, pedindo apenas em troca que ela cuide dele. Eles então enterram o corpo da avó, e a Heather aceita o Leatherface como a sua única família. E numa cena pós-crédito, os pais adotivos da Heather aparecem na propriedade para assim pegar partes dos bens dela, só que aparece o Leatherface com a motosserra na mão e aparentemente os mata. O Massacre da Serra Elétrica, a lenda continua. Eu até acho um filme divertido, mas tem muito mais problemas que os outros dois filmes anteriores. Um deles é os vários furos de roteiro. Quando a população vai atacar a família do Sawyer, a casa está cheia de pessoas, algo que no original de 74 não é assim. Tava apenas o Leatherface, seu avô e os outros dois irmãos, mas aqui aparece uma família de churrasco. E o filme original se passa em 73. E esse, A Lenda Continua, se passa em 2012. Então a personagem da Heather tinha que ter quase 40 anos, algo que não aparenta. Se tem 40 anos, essa é a quarentona mais enxuta que eu já vi. Além da personagem ser burra, que podia ter resolvido tudo apenas lendo a carta da sua avó. Mas não, ela deixa isso por último e acaba causando a morte dos seus amigos. Além do filme tentar transformar a família dos Sawyers em vítimas, coisa que a gente sabe que não é bem assim. Eles eram bem cruéis,
O Leatherface, tudo bem eles transformarem ele num anti-herói, porque quase todo assassino slasher é meio que um anti-herói. Você torce mais pra ele do que para as vítimas burras, mas o resto da família não. E o filme tenta ser uma continuação do original, mas acaba sendo mais outro remake, com quase tudo igual. Tem os jovens numa van, quando eles passam pela estrada tem um tatu morto, que nem no primeiro filme. Quando chegam na casa, tem um close na bunda de uma personagem com short curto vermelho. A primeira vítima morre com a marretada na cabeça e por aí vai. Além do uso do 3D que ficou esquisito, não funcionou, e os efeitos digitais. Mas mesmo assim, eu não consigo odiar totalmente esse filme, ainda acho divertido. O Leatherface aqui está bem legal até, o visual dele mais velho, mesmo assim bem perigoso. O filme é violento, tem até alguns bons efeitos práticos de mutilação, e o final até que eu achei ok, mesmo com alguns exageros. E do elenco tem a Alessandra Daddario, que faz a Heather, uma personagem, como falei, é bem burra, mas até que deu pra ir. E o Dan Yager, que faz o Leatherface. Além das participações especiais do Gunnar Hansen, o Leatherface original, que faz um dos membros do Sawyer no começo, e da Marilyn Burns, a Sally, que faz a avó da Heather. E tem também a participação do Bill Moseley, o Shop Top do Massacre da Serra Elétrica 2, que interpreta o Drayton. Então eu acho um filme divertido, se você ignorar esses furos de roteiro, os personagens burros e outras forçações de barra. Mas em todo caso, ele entrega o que o Slash tem que ser: rápido, violento e com um bom vilão. Então dou ao filme a nota 5,5. Nas bilheterias recuperou seu orçamento, ganhando uns 40 milhões, mas as críticas mais negativas. Mesmo assim, a Lionsgate decidiu fazer outro filme, só que ao invés de ser uma continuação, é outra prequel, em que prometia contar de uma vez por todas a origem do Leatherface. Lançado assim em 2017, Massacre no Texas, sendo dirigido por Julie Maury e Alexandre Bustillo. O enredo do filme se passa nos anos 50 e acompanha a família Sawyer, que fazem seus crimes escondidos da população, matando pessoas. Só que num desses crimes, a filha do xerife Hartman acaba sendo morta. Então, com raiva da família, principalmente da matriarca, chamada Verna Sawyer, o xerife leva o jovem Jedediah, o futuro Leatherface, sob custódia, enviando ele para uma instituição mental. E 10 anos depois, o Jedediah, agora adolescente, continua nessa instituição e com um novo nome, em que a mãe dele, a Verna, está tentando conseguir o eliminar, mas na noite que ela vai para ali, acaba acontecendo uma quebra de segurança, causando a fuga de alguns pacientes, gerando também mortes pelo caminho. Dos fugitivos estão 4, o Jackson, o casal Ike Claesen e Buddy, que na fuga acabam levando a enfermeira Elizabeth como refém. E pelo caminho, o casal Ike e Claesen começa um verdadeiro massacre, matando todo mundo que encontra. E um deles, na verdade, é o Jedediah, o Leatherface. E o xerife Hartman, descobrindo isso, organiza uma equipe para ir atrás deles, para pegá-los vivos ou mortos. E enquanto isso, acontecem mais mortes, feitas pelo casal de psicopatas, que acabam se refugiando no trailer abandonado. Só que ali, a Elizabeth tenta escapar, mas Ike a captura de volta, se envolvendo então numa briga com Jackson e insultando o Buddy. Só que após isso, o Buddy com raiva pega o Ike e o mata. E na manhã seguinte, o xerife Hartman acaba aparecendo e captura a Clacy, em que ele a mata. E horrorizado com isso, a Elizabeth foge com Jackson e o Buddy. Só que aparece um carro de polícia, começando um confronto contra eles, em que o Buddy acaba morrendo. E o Jackson, enfurecido, mata o policial. Com ele e a Elizabeth pegam um carro e fogem, sendo perseguidos pelo Hartman, que abre fogo contra eles e uma das balas corta o rosto do Jackson, enquanto outra fere a Elizabeth, fazendo com que o carro tombe na estrada. A Elizabeth recupera a consciência e acorda no celeiro, onde a filha do Hartman foi morta, descobrindo que ela e o Jackson estão sendo mantidos como reféns pelo xerife, atraindo a atenção da família
ninguém planeja matá-los, em que é revelado que o Jackson é o Jedediah, o futuro Leatherface. No entanto, o resto da família Sawyer chega, captura o Hartman e leva todos para casa. E na casa, a Verna costura o rosto do Jedediah e colocando nele uma focinheira, levando ele para a sala, onde os outros Sawyers estão mantendo a Elizabeth e o Hartman preso, com a Verna dando para o Jedediah uma motosserra que ele a usa para matar o Hartman. Só que a Elizabeth consegue fugir para a floresta, com os outros Sawyers a perseguindo. Ela então cai numa armadilha de urso, aparecendo o Jedediah com motosserra e tenta apelar para a simpatia dele. Só que a sua mãe o encoraja a matá-la. O que ele faz isso? E na manhã seguinte, a Verna queima a evidência dos eventos da noite anterior, com os outros membros da família dando os restos das suas vítimas aos porcos. E enquanto isso, no porão da casa, o Jedediah cria uma máscara dos rostos do Hartman e da Elizabeth, colocando na frente de um espelho. Então, Leatherface, ou Massacre no Texas, é um filme bem fraco. Depois do quarto filme, esse é o pior. Tenta ser outra prequel que não funciona. O enredo é chato, os personagens são desprezíveis, você não sabe pra quem é pra torcer, porque todo mundo aqui é babaca. De um lado tem os Sawyers, os sádicos que matam pessoas, do outro tem o Hartman, o xerife, um policial babaca que gosta de usar violência contra todos, inocente o vilão para conseguir o que quer. E também tem a Elizabeth, uma protagonista pamonha, que toma as piores decisões possíveis. Além do filme dar esse suspense de quem é o Leatherface, e quando é descoberto, não funciona. Porque o filme constrói que quem é o Leatherface é o Buddy, porque ele tem todo o estilo físico do Leatherface. Ele não fala, é grande e forte. Só que perto do final ele morre e é descoberto que o Leatherface é o Jackson, um cara mais baixo, magro e que fala. Isso não funciona. Não dá para aceitar que esse Leatherface vai se tornar esse. O que salva mais o filme é a produção, que até que tá legalzinha, as atuações de um ou outro até que está ok, a Lily Taylor, que interpreta a Verna, a mãe do Leatherface, que até que manda bem, o Stephen Dorff, que faz Sheriff Hartman, ela até consegue passar um pouco de ameaça, mas se torna muito clichê. E o filme até que é violento, tem bons efeitos de gore, só que ele parece mais um filme de perseguição de psicopatas do que um filme do Massacre da Serra Elétrica, que se torna parte da franquia apenas no final. Se não tivesse algumas cenas, podia se passar por um filme qualquer. Então, de todo caso, para mim, esse filme não funciona muito. Mas para quem não exige muito, pode até ter o entretenimento dele. E dou ao Massacre do Texas a nota 3. Nas bilheterias ele foi um fracasso e críticas mistas a negativas. E como a Lionsgate demorou para lançar esse filme, ela acabou perdendo os direitos da franquia, com os direitos indo então para Legendary Pictures, que decidiram fazer mais outra continuação do original, ignorando as outras sequências. Mas com o filme pronto, decidiram vender os direitos de exibição para Netflix. Lançando então, em 2022, o Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, sendo dirigido por David Blue Garcia e escrito por Chris Thomas Devlin, e com a produção do Fede Alvarez, o diretor do remake da Morte do Demônio e do Homem nas Trevas. O enredo se passa 50 anos depois dos eventos do primeiro filme, em que acompanhamos um grupo de jovens compostos pelos empresários Melody e Dante, a irmã da Melody, Lila, e a namorada do Dante, a Ruth, em que viajam para uma cidade abandonada chamada Harlow, no Texas, para leiloar propriedades antigas para um monte de influenciadores digitais, para assim criar uma área moderna. Mas após inspecionarem um orfanato em ruínas, o grupo descobre que esse orfanato é ainda ocupado por uma mulher idosa, chamada Ginny, que ela afirma que tem os documentos que provam que ela ainda é dona da propriedade. Só que aí começa uma discussão entre eles sobre quem é dono da propriedade, o que faz com que a senhora tenha um ataque cardíaco. E do andar de cima aparece um homem alto
que acaba levando ela, junto com a polícia, para o hospital. E a Ruth acompanha eles, em que esse homem gigante, na verdade, é o Leatherface. E após irem para o hospital, aparece o grupo de influenciadores na cidade para começar o leilão, em que a Melody e o Dante passam a disfarçar para eles não saberem sobre esse incidente. Ao mesmo tempo que a Lila faz amizade com um mecânico local, chamado Richard, e que revela que ela foi uma sobrevivente de um tiroteio na escola, o que a deixou com medo de armas. Com ela tendo uma discussão com a sua irmã porque ela quer ir embora, não quer ficar naquela cidade. Só que quando tudo isso está acontecendo, a senhora, a Ginny, acaba morrendo a caminho do hospital. E a Ruth, sabendo disso, manda uma mensagem para Melody. Só que lá o homem que está com ela, o Leatherface, enlouquece e mata os policiais, causando então um acidente. Quando a Ruth acorda, ela testemunha o homem, o Leatherface, cortando o rosto da Ginny para usar como máscara. A Ruth tenta pedir ajuda pelo rádio, mas é morta pelo Leatherface, que após isso volta para Harlow. E durante o leilão, a Melody lê o texto da Ruth e se prepara para sair com a Lila. Só que lá o mecânico, o Rich, acaba ouvindo sobre a morte da Ginny e confisca as chaves deles, para assim eles não poderem sair da cidade, até que provem que eles tinham mesmo os documentos que mostravam que o orfanato pertence agora a eles. Então a Melody e Dante voltam para o orfanato para encontrar esses documentos. Enquanto isso, a Sally, a única sobrevivente do Leatherface, que se tornou uma solitária, acaba descobrindo sobre essa morte da Ruth e dos outros policiais, percebendo que isso tem a cara do Leatherface. Então ela pega algumas armas e dirige até a cidade de Harlow, para finalmente enfrentar o Leatherface. E no orfanato, a Melody descobre alguns papéis que mostram que a Ginny é a mesma dona do orfanato. Só que ali aparece o Leatherface e ataca o Dante com um cutelo. A Melody se esconde enquanto o Leatherface recupera sua motosserra, que estava escondido atrás da parede no seu quarto. E quando chega a noite, uma tempestade cai, em que todos os influenciadores se protegem no ônibus, junto também com a irmã da Melody. Só que o Dante, que mostra que ainda está vivo, sai do orfanato e é descoberto pelo Richard. Só que por causa dos ferimentos, ele sangra e morre. E o Richard, com a arma, entra no orfanato e é atacado e morto pelo Leatherface, com várias marretadas na cabeça. A Melody consegue recuperar as chaves do carro e do ônibus e foge da casa, se reunindo com a sua irmã e entram no ônibus, onde são perseguidas pelo Leatherface, que entra no ônibus e quando um deles tenta cancelar o Leatherface, qual a resposta dele? Claro, ligar a motosserra, e passa a fatiar todo mundo, matando todos no ônibus, sobrando apenas a Melody e a Lila. E na fuga encontram a Sally, que as tranca no seu carro e entra no orfanato para confrontar de uma vez por todas o Leatherface. Ela o mantém sob a mira de uma arma, exigindo que ele se lembre dela, mas ele apenas fica quieto. Ele não sabe nem quem é ela. O Leatherface vai embora e começa a atacar as irmãs. Mas aí de novo a Sally aparece e atira nele. A Sally dá a Melody as chaves do carro para ir embora e passa a ir atrás do Leatherface. Só que ele a embosca e perfura ela com a motosserra. E a Melody liga o carro e atinge o Leatherface com ele, mas acaba batendo num prédio próximo. A Melody fica presa e fala para Lila fugir. E quando o Leatherface aparece, a Melody pede desculpas pelo que fez com a Ginny. E quando ele está prestes a atacá-la, a Lila surge e tenta atirar nele, mas a arma está vazia. Mas a Sally, que ainda está viva, atira nele e ele foge. E antes de morrer, ela encoraja a Lila a não fugir, porque será sempre assombrada por ele. Então a Lila pega a espingarda da Sally e persegue o Leatherface num prédio abandonado. Mas ela é emboscada e atacada por ele. Mas a Melody consegue sair do carro, chega e pega a motosserra dele e dá um corte nele, que cai numa poça d'água e aparentemente morre. As duas escapam, pegam um carro e vão embora da cidade. Só que o Leatherface ainda está vivo, aparece, pega a Melody para fora do carro e a decapita com a motosserra. E a Lila, horrorizada, assiste enquanto o carro autônomo a leva para fora de Harlow, com o filme terminando com Leatherface dançando com a sua motosserra.
e a cabeça da Melody. E numa cena pós-crédito, mostra o Leatherface indo para sua antiga casa, onde o massacre original ocorreu, dando gancho para uma sequência. Então, o Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, eu achei até que um filme legal, mas que tem muitos problemas. Ele não consegue ser uma sequência digna do original, os personagens dos jovens estão bem chatos, é claro que eles têm que ser chatos, já que é um slasher, mas aqui passa do ponto. E os vários furos de roteiro. O Leatherface está na casa dos 70 anos, mas age como se tivesse 30, sendo mais forte que os outros, além de transformarem ele no Michael Myers, em que ele consegue ser resistente a balas e até a corte de motosserra, porque parece mais uma cópia do Halloween, tanto que a série aqui age como a Laurie Strode, mas que foi muito mal aproveitada. Aqui arruinaram a personagem da série, uma das primeiras Final Girls, que aqui se tornou uma songamonga, que tem chance para atirar, mas não atira, e que é morta de qualquer jeito. Além da personagem da Lila, a irmã da Melody, tem esse passado de ela sobreviver a um massacre na escola, mas que não faz diferença alguma se não tivesse, não é bem aproveitado. Já no quesito slasher de carnificina, o filme não decepciona, sendo o filme da saga com o maior número de mortos, além de ser o mais violento. Aqui não poupam no gore, com mutilações super extremas, mas que mesmo assim uma parte ou outra ficou escura, o que prejudicou um pouco a experiência. Mas de todo caso eu achei até divertido, mas poderia ter sido bem melhor, principalmente se o Fede Alvarez, ao invés de produzir, tivesse sido o diretor. Mas de todo caso, pode te agradar se você espera um banho de sangue. E o Leatherface, interpretado pelo Mark Burnham, até que manda bem, consegue ser ameaçador. Eu dou então ao Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface, a nota 6,5. O filme teve uma recepção negativa, mas de todo caso se tornou um dos filmes mais assistidos da Netflix durante a estreia. Então com certeza terá outro filme. Mas que por favor façam agora mesmo uma sequência. Chega de remake, reboot, prequel. Se querem fazer, façam uma sequência. Ficando ruim ou não o filme, façam. Não me venham com outra ideia de reboot / sequência. Para terminar, eu deixo aqui o ranking do melhor ao pior. O melhor para mim é o original de 74 com nota 10. Depois o remake com nota 8,5, o início com nota 7,5, o 2 com nota 7, o retorno do Leatherface com nota 6,5, a lenda continua com nota 5,5, o 3 com nota 5, o massacre no Texas com nota 3 e o pior o 4 com nota 2.